Tem zagueiro chegando no Vasco da Gama. Torcedor Cruz Maltino, informação importante para trazer a você aqui neste sábado. O Vasco está no mercado da bola e tem prioridades bem definidas. Eu vou trazer isso para você, é claro, na manhã desse seu sabadão. Além disso, muitas outras novidades. Hoje, o Vasco da Gama encerra a preparação para enfrentar amanhã a equipe do Santos dentro de São Januário. Tem também a situação envolvendo um camisa 9, a prioridade do Vasco da Gama no mercado da bola por esse jogador neste momento e muito mais para você aqui agora. Então, é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, corra aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique agora nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois tudo isso é fundamental para que o nosso canal chegue a cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. Então bora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. E bom, amigo torcedor vascaíno, eu quero começar aqui primeiramente com você, este nosso Acorda Vascão, trazendo informações primeiramente sobre essa preparação do Vasco para enfrentar a equipe do Santos amanhã dentro de São Januário. É um jogo decisivo, é uma partida importantíssima. Amanhã às 16 horas, 4 horas da tarde, a bola rola dentro do Caldeirão. O Vasco, na zona do rebaixamento, tem que vencer amanhã o Santos para conseguir sair desse C4. O Vasco, que hoje está na Copa do Brasil, está na Copa Sul-Americana, sonha com a possibilidade de conquistar pelo menos um desses dois títulos e, sinceramente, de nada adianta sonhar, pensar, acreditar na conquista de dois títulos com o Vasco da Gama dentro da zona do rebaixamento. Então amanhã é clima de final. Hoje, então, o elenco Cruz Maltino pela manhã desse sábado encerra a preparação para esta grande decisão. O Vasco da Gama deverá ter mudanças importantes no time titular para esse jogo de amanhã, pois o técnico Pedro Emanuel ganha dois reforços importantes, Santiago Souza e Facundo Colídio. Inclusive nos treinos que vem acontecendo no CT Moacir Barbosa, o Pedro Emanuel já começa a esboçar algumas mudanças importantes nesse Vasco, amigo torcedor Cruz Maltino, com relação ao setor ofensivo. Nos últimos treinos que vem acontecendo no CT, o Pedro Emanuel vem observando de perto o Facundo Colídio, novo reforço do Vasco da Gama, que inclusive foi apresentado ontem no CT Moacir Barbosa. E a informação que eu trago a vocês na manhã desse sábado é que o Facundo Colídio ele vem chamando a atenção do Pedro Emanuel, É um nome que de fato agradou muito a comissão técnica do profissional português. Um dos pontos, inclusive, que mais chamou a atenção do Pedro Emanuel foi a característica de Facundo Colídio de atacar as costas da zaga no vocabulário, no jargão do futebol, o chamado facão. É um jogador que tem essa característica de fazer o facão, algo que hoje não temos dentro do elenco. O Brenner não é um jogador de fazer facão, você não vê o Brenner com essa característica. O Spinelli não é esse jogador, também o David não é esse atleta. Por incrível que pareça, um jogador que sabia fazer um facão bom era o Verratti. O Verratti tinha essa característica de enfiar a bola entre linhas, ele conseguir chegar, ter esse faro de gol. Eu sou vascaíno, mas o jogador que eu amo futebol, então um atleta que tinha essa característica do facão e tem até hoje, que é absurdo, mas nos tempos do rival sabia muito bem, era o Gabriel Barbosa. O homem com o facão era chato e o Colídio tem essa característica que está chamando muito a atenção do técnico Pedro Emanuel, até porque o Vasco é um time com qualidade no setor de meio campo para achar bolas. A gente vê um Jair, um Thiago Mendes, o Tietê, que pode ser um jogador limitado, mas tem uma técnica muito boa. Então o Pedro Emanuel está acreditando que com o Facundo Colídio no setor ofensivo, o próprio Nuno Moreira é um bom jogador também com um passe refinado, o Vasco pode ganhar essa nova jogada durante os 90 minutos. Então, nesse momento, é uma avaliação muito positiva. Com a ausência do Brenner diante dessa lesão, a expectativa é que para esse jogo de amanhã, Facundo Colídio, inclusive, inicie a partida como titular, Não se surpreendam se amanhã Facundo Colídio iniciar a partida com, caso esteja tudo bem, Andrés Gomes aberto pelo lado direito, Facundo Colídio e muito provavelmente Nuno Moreira aberto pelo lado esquerdo do setor ofensivo. E eu perguntei ao técnico Pedro Emanuel na última quinta-feira, após a partida contra a equipe do Olímpia em São Januário, sobre o Facundo Colídio, as características dele, como vem sendo os treinos, e o Pedro Emanuel respondeu aí dessa forma que eu trago a vocês. E o Colídio também falou na entrevista de ontem sobre as suas características, e eu aproveito e trago também as palavras de Facundo Colídio. Dá uma olhada aí. Me presiento más un segunda punta, puede ser, pero eso no quita que no pueda jugar como un 9 referente. Puedo hacerlo por izquierda, puedo hacerlo por derecha. Sinceramente puedo hacerlo en todo el frente de ataque. Entonces, nada, yo voy a estar dispuesto donde el técnico me considere
lo tengo que hacer y ahí voy a rendir. Pedro, boa noite, tudo bom? Lucas Moretti, do canal do Gigante Vasco. Você citou agora o Facundo Colídio, e há uma grande dúvida no meio da torcida com relação a como o Facundo pode jogar ali no setor ofensivo. É um atleta que no River atuava em muitas posições diferentes. Você teve a oportunidade de treinar com ele nessa semana e eu queria saber qual é o seu pensamento com relação a esse atleta. Não, a ideia do Facundo é que de facto tem essa capacidade, é um jogador inteligentíssimo, a forma como se movimenta, quer entre linhas, quer de fora para dentro, quer na última linha. Ele é um jogador que está mais do que habilitado e capaz e tem a experiência para isso. Vem de um grande clube, vem de uma grande cultura e uma cultura ofensiva que nos pode permitir usufruir dele e pela qualidade dele e ele próprio ajudar a equipa. É dentro desse contexto que nós vamos trabalhar, dentro deste contexto, ele sabendo, e ele é inteligente porque que disse que viu já vários jogos do Vasco e que tem a noção que vai ter que estar preparado para eventualmente jogar em 2 ou 3 posições diferentes, e é isso que nós precisamos dele, principalmente agora com esta perda infelizmente do Brenner, mas tendo mais este acréscimo de qualidade para ajudar o caldo a engrossar. Obrigado, Pedro. Obrigado. Torcedor vascaíno, então essas foram as palavras, né, do técnico Facundo Colídio e do Pedro Emanuel sobre as características do jogador, do atacante Facundo Colídio e do técnico Pedro Emanuel. Continuando, já que estamos falando sobre treino, preparação, né, jogadores, eu tenho 3 informações importantes para trazer a vocês relacionados a jogadores de forma individual. Olhando para o lado do Vasco, dentro você tem o Moacir Barbosa, o Bruno Lopes, tá, amigo torcedor Cruz Maltino, atacante, cria da base do nosso Vascão, vem fazendo um treinamento especial, tá? Ele que é um jogador da base, um dos grandes nomes dessa geração de jogadores do nosso Cruz Maltino, vem realizando nesse momento um trabalho especial dentro do CT. O Bruno Lopes é um jogador que vem sendo colocada uma grande expectativa e hoje vem sendo realizado um trabalho específico nele para corrigir alguns déficits que estão sendo encontrados no jogador, inclusive que já provocaram até algumas lesões no mesmo no passado. Então o objetivo do Vasco hoje, com esse trabalho especial físico, tá, voltado para a parte física de Bruno Lopes, é minimizar a probabilidade de novas lesões no futuro. Paralelamente a isso, esse trabalho que vem sendo realizado no CT, o atacante também já vem fazendo parte de alguns treinamentos junto ao grupo principal. Outro jogador é o Elder, tá? O Elder, amigo torcedor Cruz Maltino, mais um cria também da base do nosso Vascão, está em reta final de preparação para voltar aos jogos. O Elder, que não é mais um jogador que tem idade para base, então é um atleta que vai estar à disposição do técnico Pedro Emanuel para observá-lo e saber se irá utilizá-lo ou não. O Elder sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho, rompeu o ligamento no ano passado, em novembro, e agora tem contrato com o Vasco até março do ano que vem e terá esse período aí para mostrar o seu futebol ao Pedro Emanuel e saber se poderá ou não ser utilizado. Para quem lembra do Elder na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, sabe muito bem a bola que esse garoto tem. E só para encerrar essa primeira parte do nosso Acorda Vascão, falando em categoria de base, lembra do Lincoln? Lincoln, o zagueiro da base do Vasco da Gama, cara, o Lincoln é um dos grandes destaques hoje do CRB, CRB. O Clube de Regatas do Brasil, o Clube Alagoano, contratou o Lincoln por empréstimo no início dessa temporada de 2026 e o Lincoln por lá vem sendo um grande destaque. Hoje é um dos jogadores que vem sendo mais bem elogiados. O Lincoln é um atleta que hoje está sendo comandado pelo técnico Fábio Matias. Ele foi contratado agora no mês passado e desde que Fábio Matias chegou, amigo torcedor Cruz Maltino, ao CRB, ele fez questão de colocar o Lincoln para jogar. E o Lincoln nas mãos do Fábio Matias vem realmente tendo grande destaque. Cria da base do nosso Vascão, ele que sempre foi capitão da base do Vascaína, né? Um jogador que sempre se foi colocado, inclusive, muita expectativa sobre ele, mas que não conseguiu demonstrar no futebol profissional tudo aquilo que ele provou que sabia nas categorias de base. O Lincoln, ele então é titular absoluto do CRB, nos últimos 3 jogos jogou as 3 partidas como titular e vem realmente sendo muito elogiado. Iverson Fernandes, grande abraço para você, meu amigo, um jornalista alagoano. Ele disse assim, olha, acho que não há dúvidas que o maior achado de Fábio Matias no elenco foi o Lincoln. O zagueiro sequer vinha sendo relacionado em alguns jogos e só fez sua primeira partida como titular da equipe há 3 rodadas. Curiosamente, desde que entrou no time, o CRB não sofreu nenhum gol. São 3 jogos consecutivos como titular, todas atuações com muita segurança. Uma pena que ele pertence ao Vasco e não é o ativo do Galo da Pajuçara. Pelo que vem demonstrando, tem tudo para se firmar como um baita zagueiro. Lincoln, meus parabéns, cara. Brilhe, se destaque, tenha sucesso e
leve aí o Vasco da Gama para longe, cara. Muito feliz de ver aí o seu destaque no CRB, no gigante clube alagoano. E já que estamos falando de zagueiro, quero falar esse assunto, que é um assunto importante. Ontem tivemos a informação, né, eu trouxe a vocês, que o Vasco da Gama negocia nesse momento com um zagueiro e um camisa 8, e tem definitivamente um nome hoje que está na mira do Vasco. 3 nomes para te trazer a realidade, né? Só que hoje eu quero falar não sobre o Diego Carlos. O Diego Carlos é o nome do Fenerbahçe, que o Vasco está esperando a rescisão para conseguir fechar. E tem outros 2 nomes. Outro é o Gabriel Pereira, do Copenhagen. Informação, inclusive, é que o jogador está com um desejo grande, realmente, de vestir a camisa do Vasco da Gama. Hoje, nesse momento, se dependesse do jogador, ele já estaria aqui no Rio de Janeiro. Foi um nome procurado, inclusive, pela diretoria Cruz Maltina, mas o Vasco vem esbarrando nos altos valores pedidos pelo clube dinamarquês. Então, posso dizer a você que a possibilidade hoje do Vasco conseguir a contratação de Gabriel Pereira é mínima, é praticamente impossível, pois hoje o Copenhagen quer 4 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão de euros por mês, ou seja, 5 milhões e meio de euros a negociação que envolve Gabriel Pereira, um valor que pode chegar a 32 milhões de reais na cotação atual. O Vasco não vai pagar esse valor hoje pelo zagueiro. E um outro nome, eu trouxe a vocês ontem, inclusive, né, ainda lá no CT Moacir Barbosa, eu volto a trazer isso a vocês, é o nome do zagueiro Arthur Chaves, do Hoffenheim. É um nome que hoje, e é uma informação, o empresário dele, Maurício Nassif, tem um desejo grande de colocar o jogador aqui no futebol brasileiro. O mesmo vem oferecendo o nome do Arthur Chaves a vários clubes do futebol, Botafogo e São Paulo, como o próprio Vasco da Gama. Foram alguns clubes que receberam o nome do Arthur Chaves na mesa, entretanto nenhuma negociação avançou. Houve negociações sim com vários desses clubes, mas nenhuma avançou. E o Vasco, com a necessidade que tem de realizar contratações para o setor defensivo, hoje passa a olhar com bons olhos pela situação do Arthur Chaves, diante das dificuldades que vem encontrando para contratar o Arthur Carlos. O Hoffenheim chegou a emprestar o Arthur Chaves na temporada passada, então é um clube que está disposto a fazer negócio pelo zagueiro brasileiro, e o Vasco da Gama vem buscando contratar o jogador por um empréstimo com uma opção de compra no meio do ano que vem. As conversas do Vasco são nesse sentido. O Hoffenheim pede 7 milhões de euros, ou seja, cerca de 42 milhões de reais para liberar o atleta, e o Vasco da Gama entende que esse valor não consegue pagar também, tanto pelo Arthur como por qualquer outro atleta, tá? Deixando muito bem claro a todos vocês. Então, as negociações aí acontecem, é um nome que o Vasco voltou à mesa e pode ser que nos próximos dias as coisas avancem. O Vasco quer muito o Diego Carlos, mas, amigo torcedor, o Vasco não pode esperar também. O Fenerbahçe não liberou, o Fenerbahçe até o momento tem por objetivo rescindir, mas o contrato não foi rescindido e o Vasco não tem tempo para ficar esperando, quer resolver o quanto antes essa situação. E falando em contratação, para fechar esse seu Acorda Vascão, muito se fala sobre camisa 9, né? E eu fui apurar essa situação, o Vasco definitivamente quer um camisa 9, mas há uma dificuldade muito grande do Vasco no mercado da bola para contratar esse jogador. Qual é a situação do Vasco olhando esse camisa 9, olhando esse jogador para ser a referência do setor ofensivo do Vasco? O Vasco entende que esse camisa 9 é caro, e é um jogador caro, né? Um camisa 9 é um jogador que não é barato, um bom camisa 9 não é barato. Então o entendimento do Vasco é que vai ser difícil achar esse camisa 9 no mercado exatamente pela situação financeira. O Vasco quer um camisa 9, entende a necessidade, tem o desejo de contratar um jogador de peso para a posição, mas é difícil trazer um jogador referência para o setor ofensivo sem dinheiro. E essa é a situação do Vasco da Gama hoje. O Vasco não tem condições financeiras de fazer uma grande contratação nessa janela de transferências. Então, diante disso, amigo torcedor Cruz Maltino, o que eu venho a trazer a vocês é que internamente o Vasco entende que deverá sair dessa janela de transferências sem a contratação deste jogador, sem o 9 referência. Eu vi muita gente falando ontem, Lucas, e o Richarlison? Confirmei nas últimas horas, o Richarlison não vai sair do Tottenham. Essa temporada ele vai permanecer no clube inglês. Então, amigo torcedor vascaíno, você que chegou a sonhar com o Richarlison em algum momento, esqueça. Ele permanece na Inglaterra por pelo menos mais uma temporada. O que o Vasco vai fazer é trazer um jogador de beirada, é trazer um meio-campo, é trazer um zagueiro. Essas são as 3 grandes prioridades do Vasco da Gama nesse momento no mercado da bola, diante da dificuldade financeira por esse atacante. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Agora eu, Lucas, vou ficando por aqui.